Fala, galerinha! Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos entrando, vamos chegando para mais uma aula para dar continuidade à nossa aula que a gente fez. Boa tarde, nossa aula que a gente começou na semana passada. A gente começou falando sobre a ação penal. E hoje a gente vai finalizar a ação penal, né? Vamos falar hoje, a gente falou tudo sobre a ação penal de natureza pública, falamos as diferenças entre a ação penal de natureza pública, a gente começou a falar, né, sobre cada uma delas, e agora a gente vai falar sobre a ação penal de natureza privada. Boa tarde, deixa eu continuar dando boa tarde para cada um, para todos vocês, que bom ter vocês aqui comigo. Vamos chegando aos pouquinhos, o pessoal vai chegando, vai se acostumando. Lembrando que toda sexta-feira eu estou aqui nesse encontro marcado com vocês para a gente estar fazendo aí uma aula de penal, para a gente poder sempre estar ou penal ou processo penal. A gente está falando de ação penal agora, esses dias, né? E aí a gente vai falando cada sexta-feira a gente vai trazendo uma ou outra. Obrigada pelo carinho, obrigada, Alan. Alan está dando boa tarde aqui, trazendo. Obrigada a todos vocês. Então vamos lá, vamos começar, vamos iniciar, né? Não vamos deixar de muita conversa, vamos já aquilo que interessa, até porque hoje a nossa live ela vai ser um pouco menor. Lembrando que hoje à noite eu vou estar fazendo uma outra live às 20 horas. Quem quiser acompanhar, acompanha pelo meu Instagram, Prof. Isabela Leal. E a gente vai seguindo. E lembrando que essas lives que eu estou fazendo com vocês toda sexta-feira aqui pelo canal do YouTube do Portal F3 é toda sexta. Toda sexta, a partir das 17 horas, que eu estou fazendo e trazendo um para vocês. Olha, Dora, sempre presente, que bom ter você aqui, diretamente de Santa Catarina, Florianópolis. Sempre presente aqui nas lives, fico muito feliz, tá bom? Então, e sigam o meu canal também, o Prof. Isabela Leal, que é o meu canal do YouTube, onde eu venho trazendo várias situações, tanto de aulas como penal, como processo penal, e também ensinamentos da prática da advocacia criminal, para quem quiser aprender, para quem quiser entender a prática da advocacia criminal. Além disso, também tem o meu Telegram, eu sempre gosto de abrir para trazer o meu Telegram, junto com o professor Cristiano Lázaro, a Bela e a Fera. Tudo isso vocês encontram no meu Instagram, é só clicar lá no link na bio que vocês já podem estar me acompanhando. Eu vou trazendo muito conteúdo gratuito para vocês em todas essas redes. Olha, galera de São Paulo também presente, Madalena, que bom ter você aqui. Então, sim, o link de todos esses canais, eu vou estar tanto no meu canal do YouTube, Alan, como também no meu Instagram. No meu Instagram, vocês podem entrar no meu Instagram e lá tem o link já direto para o meu canal do YouTube. Alguns de vocês, inclusive, perguntaram sobre o Vadimeco de Penal. O Vadimeco de Penal hoje, assim que terminar a aula, eu já vou deixar também o link lá, está na promoção, por R$ 89, estava de 179, está por 89, caiu mais da metade, lá pela editora Ridel, e está bem completo. Então, a galera já pode também, se quiser adquirir, já está aí. Mas vamos deixar de muita conversa, agora que a galera já está entrando, vamos ao que interessa, que é a nossa aula. Simbora? Então, Fábio, São Paulo sempre presente, né? Galera de São Paulo, galera de Santa Catarina, galera de Maceió, Alagoas, Belém, Pará, tem a galera da Bahia que está aqui comigo, né? Galera do Rio de Janeiro que sempre está presente com a gente aqui nas nossas lives. Então, vamos lá, vamos seguindo. Olha só, a gente na semana passada, vou mostrar para vocês aqui, a gente começou falando sobre as espécies de ação penal. Eita, aqui é erro de tipo, ops, errado, ó, para vocês verem como eu tô, tá vendo? Eu tô dando tanta aula que a quarentena tá fazendo isso comigo. Eu deixei aqui pensando que era a aula de ação penal e era erro de tipo que estava aqui presente para mim, tá? Mas vamos lá. Então vamos continuar. Olha, gente, que bom ter galera também de Mato Grosso aqui, Barra do Garças.
Bacana, Paula, que bom ter você aqui também com a gente, galera de Mato Grosso. Toda vez que eu fui a Mato Grosso, eu fui muito bem recebida mesmo, e eu fico muito feliz. Na verdade, todos os estados que eu tenho ido, eu tenho sido muito bem recebida, e estou esperando, se Deus quiser, acabar essa quarentena para poder estar com vocês breve, né, lá no aí em cada estado. A gente vai saindo, como a gente faz, seguindo cada uma, aí cada estado, levando conhecimento, levando entretenimento para vocês, breve. Então, se Deus quiser, quando acabar toda essa confusão de pandemia, essa quarentena, eu quero estar de volta aí nessa aglomeração com vocês nos estados e quero conhecer cada um de vocês pessoalmente, aqueles que eu ainda não conheço. Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, eu achei que eu tivesse com o papelzinho da ação penal aqui, mas eu não sei, acabei organizando aqui as coisas e acabei tirando o papelzinho da ação penal, mas enfim, a gente faz novamente, não tem problema. Então a gente viu que a ação penal, vamos começar agora, ela se divide em duas. Nós temos ação penal de natureza pública e ação penal de natureza privada. A gente viu que basicamente a diferença da ação penal de natureza pública para a ação penal de natureza privada é porque a ação penal de natureza pública, o titular da ação, quem inicia a ação, é o Ministério Público. É ele, através de quem? Do promotor, do procurador. É ele que oferece a denúncia para poder abrir, oferecendo a denúncia para abrir a ação penal. Beleza, já na ação penal privada, o titular da ação não é o Ministério Público. Na ação penal privada, o titular da ação é o particular. O particular que oferece o quê? A queixa-crime, que é a petição inicial da ação penal privada. Então, o particular, através da queixa-crime, ele oferece essa queixa-crime através de um advogado, e aí ele abre a ação penal privada. Que aí a gente tem o particular, que é quem vai entrar com a ação penal privada, que a gente chama de querelante, que geralmente é a vítima, e o réu na ação penal privada, diferente da ação penal pública, é o querelado, ok? Então a gente fala em vítima querelante e o réu querelado. Essas são as duas figuras que a gente tem para poder falar de autor e réu na ação penal privada. E o que interessa para a gente a partir de agora? A ação penal privada, porque eu já falei tudo para vocês sobre a ação penal pública na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, convido vocês, entra no meu canal do YouTube, lá no Prof. Isabela Leal, que o vídeo está lá disponível. Vocês entram, pegam a parte 1 da ação penal e depois vem para a parte 2 da ação penal, que é essa que a gente está aqui agora, tá bom? Beleza. Então, o que interessa para a gente aqui agora sobre a ação penal? Vocês já sabem que o próprio texto, para poder eu saber se a ação penal é privada, o próprio texto da lei, ele já vai trazer expresso, se procede mediante queixa. Ele fala isso, lembra? Sempre que você quiser ver se a ação penal é privada, a lei já fala expressamente, essa ação se procede mediante queixa. Isso eu já falei, já expliquei a vocês e já mostrei como é que vocês analisam isso lá na aula anterior. Então, a ação penal privada, como eu disse antes, é aquela em que a titularidade para ajuizar essa ação está na mão do particular, que é a vítima. E esse ajuizamento é feito através do advogado que a vítima contrata para poder oferecer a queixa-crime. Essa queixa-crime só é feita em juízo. Toma muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Ninguém vai na delegacia fazer queixa, não. Eu já expliquei isso. Na delegacia, você pode até chegar lá na frente do delegado, vai se queixar da vida, vai falar com o delegado, ô, delegado, minha vida não tá boa, ô, delegado, você pode até fazer isso, mas você, como operador do direito, não vai mais abrir a boca para falar isso, que você vai na delegacia registrar uma queixa, na delegacia você vai noticiar um crime, ou você vai registrar um BO, registrar um boletim de ocorrência, você não vai na delegacia fazer queixa nenhuma, porque queixa é a queixa-crime, que é a petição inicial que a gente tem aí dos crimes de ação penal privada, tá bom? Tranquilo? Então, o que a gente tem mais aqui? Eu adoro quando vocês contribuem, gosto quando vocês vão contribuindo assim, então muito obrigada a vocês que vão contribuindo aí no nosso chat. Vamos continuando. Então, o que a gente tem mais?
Bom, essa queixa-crime, como eu disse, só é feita em juízo, ok? Então, você vai diretamente ali em juízo, ou você já faz, o advogado já oferece essa queixa-crime, o juiz recebe essa queixa-crime e abre-se, então, a ação penal privada. Beleza. É o costume, tá? É costume de todo mundo falar que vai na delegacia registrar queixa, mas vocês já acabaram de saber que na delegacia você registra o boletim de ocorrência, ok? Você noticia um crime, não tem nada de queixa-crime aqui. Então, vamos falar agora das espécies da ação penal privada. Então, vou botar aqui para vocês, já que eu não achei aqui onde é que está a ação penal privada, né? Acabei pegando o papelzinho errado. Vamos botar que a ação penal privada, ela tem 3 espécies. E quais são as 3 espécies? Nós temos a ação penal privada propriamente dita, para quem estiver anotando, estou repetindo, também chamada de ação penal privada exclusivamente privada. Então, numa prova que você vai fazer, ela tanto pode aparecer como ação penal privada propriamente dita, olha aqui, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem legal, ação penal privada propriamente dita, ou ação penal exclusivamente privada, ok? Está aqui para vocês verem. No 2, a segunda espécie que a gente tem de ação penal é a ação penal privada personalíssima, isso mesmo, personalíssima. Então já anote aí. E a terceira espécie de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Então, está aqui para vocês as 3 espécies de ação penal, que eu estou botando aqui para vocês, privada, porque a parte 1 está salva, sim, Érica. A parte 1 está salva no meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal. Tá? Lá no meu canal do YouTube você pode pegar a ação penal, parte 1, onde eu trago toda a ação penal de natureza pública. E agora eu estou trazendo a continuação, a parte 2, com a ação penal de natureza privada. E aí agora a gente vai destrinchar as 3 espécies de ação penal privada, que são essas 3 espécies que vocês estão vendo aqui agora. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira espécie de ação penal privada, que é a ação penal privada exclusivamente privada. Ação penal privada, também chamada de ação penal privada propriamente dita. Gente, olha, para quem está perguntando aqui, antes de eu começar a falar dessa ação, todas as aulas dessas sextas-feiras que eu estou fazendo estão lá no meu canal do YouTube, no Prof. Isabela Leal. Então, é só você chegar lá no Prof. Isabela Leal e pegar e vocês vão assistir. Já tem erro de tipo, tem várias aulas, tem concurso de crimes, que muita gente pediu, tem essa parte 1 da ação penal, a parte 2 a gente vai, tudo tá, um bocado de aula para vocês, tudo gratuito, que a gente vem fazendo de toda sexta-feira. Então é só entrar lá e assistir, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, a ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, que é a nossa primeira espécie de ação penal privada aqui. Gente, primeiro, o conceito dela é um conceito por exclusão. Como assim, Pro, um conceito por exclusão? Porque a ação penal privada exclusivamente privada é aquela que não é nem personalíssima e nem subsidiária da pública. Como assim? Gente, se ela não é nenhuma nem outra, ela é propriamente dita. Então, olha, perceba, a gente tem 3 espécies aqui. Por isso que eu estou dizendo que é um conceito por exclusão. A gente vai ter que analisar se ela é, quando a gente vê aquela determinado crime, que é de ação penal privada, eu tenho que olhar se ela é personalíssima ou se ela é subsidiária da pública. Se ela não é nenhuma das duas, por exclusão, ela vai ser ação penal privada propriamente dita. Mas vamos com calma que vocês vão entender. Quando eu falar de uma e da outra, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Essa ação penal exclusivamente privada, ela é a regra. A maioria dos crimes de ação penal privada são processadas mediante ação penal privada propriamente dita, ação penal privada exclusivamente privada. A maioria, os crimes contra a honra, em regra, são de ação penal privada, calúnia, difamação, injúria, o exercício arbitrário das próprias razões. Tem vários crimes que são de ação penal privada e todos eles são ação de ação penal privada exclusivamente privada. A regra é essa, até porque vocês vão ver que a ação penal privada personalíssima só existe um crime.
que é de ação penal privada personalíssima, que eu vou trazer daqui a pouco. E a ação penal privada subsidiária da pública, ela só vai ser utilizada quando não puder usar a pública. Então, por isso que a maioria dos crimes, quando você vê assim, embaixo ali da sua lei, esses crimes se procede mediante queixa. Vocês já sabem, eu estou falando o quê? É de ação penal privada, propriamente dita. Então, essa é a primeira. Vamos falar um pouco sobre ela. O que é que você precisa saber sobre ela? Primeiro, gente, essa ação penal privada, para poder o particular poder oferecer a queixa-crime, ele tem um prazo. E que prazo é esse? É um prazo igualzinho ao prazo de representação lá na ação penal de natureza pública. A vítima, ela tem 6 meses para poder ela entrar com a queixa-crime, para poder ela contratar um advogado e oferecer a queixa-crime. É um prazo, inclusive um prazo decadencial, como eu ensinei a vocês na parte 1, como eu ensinei a vocês lá na ação penal de natureza pública. É um prazo decadencial, é um prazo de direito penal material em que você inclui o dia do começo e exclui o dia do final. Lembra lá como eu ensinei a vocês? O primeiro dia que você descobriu quem é o autor do fato, olha, eu descobri quem é o autor quando eu tenho o conhecimento da autoria delitiva, já sei quem foi que praticou o crime, este é o seu primeiro dia. E aí você conta 6 meses, e quando você chega no último dia, você pula uma casinha para trás. Lembra disso que eu contei a vocês na primeira parte? Então você pula uma casinha para trás. Vamos dar um exemplo de novo, Pro. Vamos imaginar que eu tive conhecimento da autoria do fato no dia 8 de abril. Então, no dia 8 de abril foi o dia que eu tive conhecimento daquela autoria do fato. A pessoa me difamou, foi nesse dia exato, já sei quem foi que me difamou, foi Tício que me difamou, então era dia 8 de abril. Dia 8 de abril é o meu primeiro dia, porque eu incluo o primeiro dia. Então, tem o primeiro dia 8 de abril. E como é que eu vou contar? Qual seria agora meu último prazo para queixa-crime? Para poder oferecer a queixa-crime? Qual seria meu último dia? Aí você vai 6 meses. Então, vai lá. 8 de abril, vamos lá? Abril. Maio, um mês. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, outubro faz 6 meses. Quanto de outubro? Seria 8 de outubro que você faria 6 meses. Mas qual é seu prazo mesmo? Você tem que pular uma casinha para trás, porque ele exclui o último dia. Então, você vai pular uma casinha para trás. Então, qual é a sua data de final? A data que vai ocorrer a decadência, que para você entrar com a sua queixa-crime. Seu último dia para você oferecer a queixa-crime seria 7 de outubro, ok? Por quê? Porque ele acaba no 8, então, como eu incluo o dia do começo, que foi 8 de abril, eu vou excluir o dia do final, ou seja, vai acabar um dia a menos. Sempre você vai acabar um dia a menos. É assim que a gente conta o prazo decadencial, o prazo para oferecer a queixa-crime. Fica bem fácil. Fica ou não fica? Fica fácil para vocês. Então, você acaba um dia a menos. Então, o seu prazo seria 7 de outubro, ok? Seria o seu último dia do prazo. Ah, prof, 7 de outubro até que horas? 7 de outubro até meia-noite. Você tem até meia-noite para poder você fazer isso. Então, por exemplo, se numa prova mesmo que você... Geralmente a galera que faz OAB, segunda fase de penal, eles adoram trabalhar com prazos. Então, vamos imaginar que botasse uma queixa-crime para você fazer. Aí eles pedem para você colocar o último dia do prazo para oferecer a queixa-crime. Ah, você como advogado vai oferecer a queixa-crime no último dia do prazo. Nesse caso aí, você colocaria 7 de outubro. Entendeu? Até mesmo questões fechadas para concurso, para OAB. Tem tantos concursos que eles cobram, eles gostam de botar essa questão de prazos e saber se já decaiu ou se não decaiu. Então, é um prazo decadencial. E quando é um prazo decadencial, ocorre o quê? Se por acaso eu não oferecer a queixa-crime dentro daquele prazo, ocorre o que a gente chama de extinção de punibilidade do agente. Ou seja, ele fica zeradinho, como se nada tivesse acontecido. Extingue a punibilidade dele. Por quê, prof? Porque ocorreu a decadência. A decadência, a prescrição, são todas causas de extinção de punibilidade que estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Então, eu tenho esse prazo, é o prazo para oferecer a queixa-crime, tá bom? Mas aí vocês já devem estar se perguntando, mas, prof, vem cá, e se esse prazo terminasse num sábado? Alguém aí já chegou a pensar nisso? E se esse prazo terminasse num sábado, que não é um dia útil? Eu posso distribuir a queixa-crime na segunda-feira? Não,
Pelo amor de Deus, não. Eu terei que distribuir na sexta-feira. Eu terei que oferecer a queixa-crime na sexta-feira, no dia 6, sob pena de decadência, sob pena de extinção de punibilidade do querelado, que é o réu aqui. Mas, prof, por quê? Porque é um prazo decadencial, é um prazo de trás para frente. Então, quando a gente fala que é um prazo decadencial, perceba, minha gente, eu excluo o dia final. Se eu excluo o dia final, eu não posso pular para frente, eu tenho que pular para trás, entenderam? Então, se por acaso foi no sábado, porque vocês sabem que no direito penal, no processo penal, os prazos eles correm continuamente. Conta com dia útil e dia não útil, na contagem dos prazos. Porém, para finalizar o prazo, ele tem que finalizar em dia útil. Então, se eu finalizei no dia 8, e 8 é um sábado, e o prazo é decadencial, ao invés de eu pular para segunda-feira, como é o prazo processual, no prazo penal é diferente, eu vou voltar mais uma casinha. Então, eu volto para o primeiro dia útil, que seria sexta-feira. Seria dia 7, ok? Seria dia 7, ou dia 6 aí nesse caso, né? Na sexta, dia 8 é um sábado, dia 7, quer dizer, dia 7 mesmo. Seria dia 7 aqui. No caso que a gente trouxe o exemplo, se ele acaba dia 7, né? E 7 fosse um sábado, dia 6 seria o nosso último dia do prazo. Por quê? Porque eu tenho que pular uma casinha para trás. Então, não esquece disso, pelo amor de Deus, na hora da sua contagem de prazo. E aí, a gente vai continuando outras perguntas que muitos alunos fizeram, e eu resolvi trazer essa aula justamente para poder responder a vocês, aqueles que me perguntaram. Mas, Pró, e se a vítima for menor ou incapaz, ou já tiver morrido, ela pode ser representada, por exemplo, por seus familiares na ação penal privada propriamente dita? E aí, se ela for menor, se ela for incapaz? Pode, gente. Nessa ação penal privada, exclusivamente privada, nessa hipótese, eu estou falando, por enquanto, percebam, eu estou falando tudo sobre esta primeira hipótese aqui, ok? Então, nesta espécie de ação penal privada propriamente dita, pode por ser o representante legal ou pelo famoso CAD, se ela não tiver representante. De novo, se a vítima é menor, ou se ela estiver enferma, estiver doente, não pode ali oferecer aquela queixa-crime, quem pode fazer isso? Seu representante legal. Se eu não tiver um representante legal, quem pode oferecer a queixa-crime? O famoso CAD. Vou ensinar a vocês aqui quem é o famoso CAD. Vou botar aqui, ó, o famoso CAD. Anote aí, ó. Famoso CAD. Aquele macetezinho que a gente já conhece, né? Aquele macetezinho que eu sempre ensino a vocês quando a gente é mais novo. Eu, por exemplo, quando era mais nova, pegava o nome do namoradinho, aí botava, por exemplo, Marcos, né? Muitas coisas viverei ao seu lado. Aí pega o M, né, de Marcos. Aí o A, ausente de ti nunca poderei ficar, né? Aí o R, vai botando assim, né? Raramente fico sem pensar em ti. Então, é um macetezinho que a gente tem, que é exatamente para você lembrar na hora de uma prova, na hora de uma situação, na hora do desespero, você lembra quem é que pode representar, quem pode representar, se não tiver o representante legal. O CAD, quem é o CAD? Olha, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. Vamos botar juntos? Então, na letra C, o cônjuge da vítima. No A, ascendentes, olha que fácil. No D, descendentes, olha, descendentes e irmãos. Eu sempre vou longe, Jair, sempre vou longe, né? Aqui, aqui eu sempre brinco, que aqui eu sou Isabela Leal, né? Aqui é penal na veia, tiro, porrada e bomba, não aguenta, né? O esquema é assim, pede pra sair. E eu sempre brinco, eu sempre trago, porque é uma coisa que a gente nunca esquece. Vai lá longe, faz as cartinhas, né? Época de papel de carta, vai longe para ver se você esquece. Você não esquece nunca mais, tá? Então vamos lá. Então, ó, cônjuge, ascendente, descendentes e irmãos, ok? Cônjuge, ascendente, descendentes e irmãos. Pergunta a vocês: tem como errar isso? Não tem como errar. Não tem como errar. É só você lembrar do famoso CAD, que aí faltou representante legal, a vítima não está podendo, porque a vítima, nesse caso aí, é menor, você vai para quem? Vai para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmãos. É quem pode oferecer a queixa-crime, tá bom? Então, respondendo, quem pode promover a ação penal privada propriamente dita? Quem é que pode fazer isso?
a vítima ou seu representante legal. E isso está lá previsto no artigo 30 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 30 do Código de Processo Penal, isso está expressamente para vocês. E aí, não esquece que aqui eu estou falando de ação penal privada. O Ministério Público nunca vai poder promover uma ação penal privada, senão acarreta ilegitimidade da parte, tá bom? Nunca. A ação penal privada é a vítima. Então, o ofendido, que é a vítima, e seu representante legal. Na falta deles, o famoso CAD, tá bom? Beleza. Agora, professora, e se a vítima morrer? Se a vítima morrer, aí o artigo 31 do Código de Processo Penal, ele traz aí o que você pode fazer. O direito de representação passa para quem? Para o famoso CAD. Se a vítima morrer, vamos imaginar que a vítima já ofereceu a queixa-crime ou ela quer oferecer a queixa-crime. Ela já ofereceu a queixa-crime e morreu no curso do processo. O famoso CAD, olha, o famoso CAD pode continuar tranquilamente. Pode continuar aí a ação penal, o processo penal, essa ação penal privada, sem problema nenhum. Ou então a vítima morreu antes mesmo dela oferecer a queixa-crime. Então ela também pode, aí nesse caso, o famoso CAD, pode oferecer aí a queixa-crime, sem problema nenhum, tá bom? Beleza. Então, agora que você... Então, já falei sobre essas partes, né, não tem problema. Você identificou que é a ação penal privada propriamente dita, aí você já sabe, as vítimas ou seus familiares podem processar o querelado, né, que é o réu, e mete queixa-crime para dentro. Pronto. Isso é ação penal privada propriamente dita. Então, exemplo delas, temos os crimes contra a honra, difamação, injúria, a gente tem aí calúnia, pratiquei uma difamação contra fulano, aí alguém vai lá e te procura como advogado, você vai ficar lá comendo mosca? Mesmo que você não seja advogado ainda, você fala, olha, eu sou estudante de direito, estufa o peito e diz, eu sou estudante de direito, calma aí que eu vou lhe falar aqui o que você pode fazer. Acho por bem você contratar um advogado e entrar aí e oferecer uma queixa-crime, porque esse tipo de crime é uma queixa-crime, é uma ação penal privada. Então você vai lá e já fala, mas a vítima está muito doente, está no hospital, você estufa o peito de novo e diz, não, mas aí não tem problema, tem cônjuge, ela é casada? Não, ela tem um representante legal dela, pode fazer? Pode, então pronto, então o representante legal dela faz. Então você já sabe agora os trâmites quando a gente fala de ação penal privada propriamente dita, tá bom? Beleza, então agora que eu já apresentei para vocês os pontos mais importantes da ação penal privada propriamente dita, vamos para a segunda espécie de ação penal privada, que é a ação penal privada personalíssima. Então vamos agora para a ação penal privada personalíssima. Segunda espécie, ok? Qual a diferença da ação penal privada personalíssima para a ação penal privada exclusivamente privada? Gente, hoje é muito fácil de você identificar um crime de ação penal privada personalíssima. Por quê? Porque só existe um único crime processado por ação penal privada personalíssima, que é o crime de qual artigo? Artigo 236 do Código Penal. Vou repetir, artigo 236 do Código Penal. É o único, gente, anote isso, é o único crime que pode ser processado por ação penal privada personalíssima, que é de ação penal privada personalíssima. É o único. Falou na tua prova, falou na tua situação, você se deparou com a situação que o crime é o crime do artigo 236, você já sabe, é de ação penal privada personalíssima. Que crime é esse? É aquele crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento matrimonial. É aquele crime que a pessoa oculta um impedimento que ele tem ali para casar. Por exemplo, a pessoa sabe que ela é irmã da outra, sabe que é irmão da outra, e ela omite essa informação para outra para poder casar com ela. Ela ocultou um impedimento para casar. Porque perceba, se você olhar no direito civil, você vai ver que no direito civil você tem lá, salvo engano, acho que é 1521, o artigo do direito civil que traz as causas de impedimento para casamento, e uma das causas de impedimento para o casamento é irmão. Irmão casar com irmão, pai com filho, mãe com filha, né? Mãe com filho. Então, é o que a gente tem de impedimento ali. São as causas de impedimento. Então, se eu tenho um impedimento, eu estou impedida de casar naquela situação, e eu oculto aquele impedimento para poder casar com a pessoa, eu minto, eu oculto aquele impedimento para poder casar, eu pratico o crime do artigo 236 do Código Penal, ok? Então,
é aqui o que a gente está trazendo. Então, deixa eu ver aqui, olha, Júnior falando comigo. Tríplice Júris em Feira de Santana fará um evento só em direito penal. Você, a mamãezinha de direito penal, já é convidado. Pronto! Vamos lá, a gente já conversa, Júnior. Pode. Eu tenho o maior prazer. Também, sempre que cheguei em Feira de Santana, fui muito bem recebida. E amei estar com a galera em Feira de Santana. Amei mesmo. Foi muito bom. Já fiz uns 2 ou 3 eventos aí em feira e amei. A gente conversa. Então, vamos lá. Eu agradeço já. Vamos seguindo. Então, vamos lá, gente. Então, a gente tem... A pessoa sabe que ela é irmã da outra, é um exemplo do crime, e ela ocultou essa informação para poder casar com a outra. Então, ela praticou o crime do artigo 236 do Código Penal, que é o crime de ocultação de impedimento matrimonial. Gente, antigamente eram 2 crimes que eram de ação penal personalíssima, que era o crime de adultério, que hoje não existe mais, e este crime do artigo 236, que era ocultação para casamento. Porém, como adultério não é mais crime, só restou esse crime, tá? Óbvio, que bom que adultério não é mais crime, né? Porque se adultério fosse crime, já era. Era um problema, porque a gente já não tem espaço nas penitenciárias para botar o povo. Imagine se adultério fosse crime hoje. Ia ser meio mundo de gente, não ia ter penitenciária para suportar, né? Óbvio que toda regra tem exceção, mas tem uma grande maioria aí. Hoje, adultério não é mais. Então, o único crime de ação penal personalíssima é essa do 236. Mas por que o nome da ação penal é ação penal personalíssima? Gente, porque só a vítima pode entrar com essa ação penal. Só a vítima pode entrar com essa ação penal. E essa é a diferença dela para exclusivamente privada. A vítima aqui nesse crime, nessa ação penal privada personalíssima, ela não pode ser representada. Se ela morrer no curso da ação, acabou, extingue a punibilidade do querelado, que é o meliantezinho, não pela morte dele, mas pela morte da vítima. Então, toma cuidado com isso, porque na ação penal personalíssima não existe a figura do CAD, tá? Não existe a figura do CAD. Para a ação penal personalíssima, é por isso que ela é pessoal, personalíssima, ela é pessoal, porque se a vítima morrer no curso da ação, acabou, ninguém pode dar continuidade, o processo vai ser arquivado e vai ser extinta a punibilidade do querelado pela morte da vítima, porque somente ela pode entrar com essa ação penal. Entenderam a diferença? Essa é a diferença. E o prazo para poder... É através de uma queixa-crime? Todas as 3 ações penais de natureza privada, ela entra através de uma queixa-crime, porque a gente está falando de ação penal privada, ok? Então, é através de uma ação, de uma queixa-crime. E tem um prazo também, é um prazo também decadencial de 6 meses. Só que aqui a gente tem uma diferença. A contagem do prazo aqui, o início da contagem do prazo é diferente. Como assim, é diferente? Preste atenção. Lá na ação penal privada propriamente dita, a contagem do prazo começa de quando, gente? De quando ele descobriu quem é o autor do crime. Lembra? Então, lá na primeira ação. Aqui na ação penal privada personalíssima, a contagem se dá do trânsito em julgado da sentença civil que anulou o casamento. Vou repetir, para quem quiser anotar, porque aí eu vou explicar. Aqui, eu também tenho um prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime, mas é contado a partir de onde? Do trânsito em julgado da sentença civil que anulou o casamento. Vamos entender isso aqui? Preste atenção. Vamos lá para vocês entenderem como é que funciona isso. Esse crime, ele depende da comprovação de que existiu um impedimento matrimonial, sim ou não? Eu preciso comprovar que existiu uma ocultação de um impedimento matrimonial. Então, é preciso que, primeiro, tramite uma ação na Justiça Civil. Primeiro, eu vou ter que ter uma ação aberta aí na Justiça Civil, mais precisamente lá na Vara de Família, uma ação para poder apurar a validade ou não daquele casamento. Se o casamento for declarado nulo, se ele for declarado impedido realmente, porque provou o impedimento, provou a ocultação desse impedimento. Então, lá na Justiça Civil, eu vou entrar primeiro com essa ação penal, ou essa ação civil, para poder ver, para provar que aquele casamento ali está impedido. Uma vez que foi declarado nulo aquele casamento, aí foi o quê? Foi declarado nulo com uma sentença civil. Quando essa sentença civil que anulou o casamento, que declarou o impedimento ali na Justiça Civil,
transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso dela, aí sim, deste trânsito em julgado da sentença civil que declarou o impedimento, nós teremos o prazo, o início do prazo da contagem de 6 meses para que o querelante, que é a vítima, ingresse com a ação penal privada personalíssima. Conseguiram entender? Conseguiram? Digam aí para mim se está bem claro para vocês. Tá? Entenderam isso aqui? Então, eu preciso ter uma ação civil, primeiro, para nessa ação civil, lá na vara de família, o juiz vai declarar o impedimento, para poder lhe declarar que o casamento está nulo, porque realmente há um impedimento, porque é uma mãe casada com o filho, é um irmão casando com a irmã, então, e houve essa ocultação, beleza, na hora que teve esse impedimento, atenção a isso, aí o que acontece? Aí agora ele vai, na hora que transitou em julgado aquela sentença, não cabe mais nenhum recurso ali, aí eu vou começar, o primeiro dia do prazo é o trânsito em julgado dessa sentença. Aí eu tenho um primeiro dia do prazo para o querelante, a vítima, na ação penal, abrir a ação penal, oferecer a queixa-crime. Então, é por isso que tem essa diferença. Na ação penal privada personalíssima, eu vou contar do trânsito em julgado da sentença civil que declarou nulo o casamento, ok? Então, é a partir daí que inicia a contagem de 6 meses decadencial para que eu possa oferecer a queixa-crime e abrir a ação penal, já aqui agora na esfera penal, a ação penal personalíssima. Facinho, 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 tá bom? Pronto, gente. É basicamente isso. O restante é tudo igual. Essa diferença de uma para outra. Então, agora a gente vai para a última espécie de ação penal privada. A última espécie de ação penal privada, vamos para cá para a gente ver, é esta aqui. É a ação penal agora privada, subsidiária da pública. Então, vamos falar dela agora. A ação penal privada, subsidiária da pública, que é a nossa última espécie de ação penal privada. Gente, esta ação penal privada subsidiária da pública, ela está prevista tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal. Lá na Constituição Federal, ela está prevista no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. De novo, artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. E está prevista também no artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal e no artigo 29 do Código de Processo Penal. O que é essa ação penal privada subsidiária da pública, que muita gente confunde? Olha, meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal e o processo penal, e você aprende como? Tem que ter a dancinha, de uma forma muito mais legal, tem que ter a dancinha. Então, vamos descomplicar ela aqui, vamos entender. Ela diz que será admitida, esses artigos eles dizem isso, que vai ser admitida ação penal privada nos crimes de ação penal de natureza pública, se esta não for intentada no prazo legal. Professor, entendi bulufas. Como assim? Calma, vamos descomplicar. Nos crimes de ação penal de natureza pública, a gente já viu na aula anterior, quem ajuiza é o Ministério Público. É ele que é o titular da ação, na ação penal de natureza pública. Não é isso? E ele tem um prazo para poder fazer isso. Tem ou não tem? Ele tem um prazo, que a gente já viu, que é aquele prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal, que é o prazo que o Ministério Público tem. 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto, lá na ação penal de natureza pública. Vamos imaginar que o Ministério Público não fez nada. Ele deveria ajuizar, os autos do inquérito policial chegou na mão dele, ele deveria oferecer a denúncia, ou melhor, ele deveria fazer alguma coisa. Alguma coisa o quê? Se ele entender que tinha justa causa, que tem indícios de autoria e de materialidade, ele vai o quê? Oferecer a denúncia. Se ele entender que não tem justa causa, ele pode pedir pelo arquivamento. Ou, se ele entender que está faltando diligências, ele pode mandar voltar para a delegacia para que o delegado possa fazer novas diligências. Então, ele pode fazer uma dessas 3 situações. Mas vamos imaginar que na hora que os autos chegou na mão dele, olha, perceba, o crime é de ação penal de natureza pública.
Ele, o Ministério Público, que tem que oferecer a denúncia. Ele não fez nada. Ele ficou inerte. Ele ficou paradão, paradão, paradão. Percebeu? Fez nada. Ele nem requereu arquivamento, nem requereu novas diligências e nem ofereceu a denúncia. Simplesmente precluiu o prazo dele. Parou, acabou. Ele não fez mais nada. Então, o que acontece? Se ele ficar inerte, então a lei ela traz a oportunidade do particular, que é a vítima, entrar então com uma queixa-crime, chamada queixa-crime subsidiária da pública, abrindo uma ação penal privada subsidiária da pública. Olha o nome da ação penal: privada subsidiária da pública. Por que subsidiária da pública? Porque ela só vai poder ser aberta se não houver ação penal de natureza pública. É isso, por isso que ela é subsidiária à pública. Então, inicialmente aqui, a legitimidade é do Ministério Público para oferecer a denúncia. Só que o Ministério Público, diante da inércia dele, de ficar paradão, 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 ele faz surgir para a vítima uma faculdade de poder entrar com uma queixa-crime chamada queixa-crime subsidiária. Ou seja, de abrir a ação penal privada subsidiária da pública. É isso que ele pode fazer. Ele pode abrir. Para quê? Para que o réu não fique ali sem punição, para que o réu não fique sem ser punido. Porque se o Ministério Público é ele que tem ali a legitimidade para poder entrar com a ação penal de natureza pública. Se ele não faz, se ele fica inerte, paradão, paradão, você vai cruzar os braços e chorar? Não. Você vai olhar assim e vai dizer, oxente, esse meliantezinho aí, ó o oxente de Baiana, né? Da Baiana aqui. Então, você vai olhar para o meliantezinho e falar assim, rapaz, aquele meliante ali vai ficar impune porque o Ministério Público não fez nada? Não vai, não. Você contrata um advogado, você é vítima, e pode abrir uma ação penal privada, chamada ação penal privada subsidiária da pública. E aí você abre através de quê? De uma queixa-crime. Só que é uma queixa-crime específica para esse tipo de ação penal, que é a queixa-crime chamada de queixa-crime subsidiária também, ok? Então, a ação penal é privada, subsidiária da pública, chamada de queixa-crime subsidiária, para poder oferecer para poder abrir, para poder ajuizar essa ação penal. Para me dar um exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar que Tício foi vítima de um crime de furto. Furto, se você abrir aí o artigo 155 do Código Penal, você vai ver que ele não fala nada de ação penal. Se ele não fala nada de ação penal, a ação penal é o quê? Como é que eu ensinei a vocês? É pública, ok? É pública, inclusive incondicionada, que é a regra. Então, eu fui lá na lei, vi que a lei não fala nada, então ela é ação penal pública incondicionada. Beleza. Então, se a ação penal para o crime de furto é uma ação penal de natureza pública incondicionada, quem deveria oferecer a denúncia? Era o Ministério Público, ele é o titular ali dessa ação penal. Mas vamos imaginar que o Ministério Público ele ficou inerte. Ou seja, o que é ficar inerte? Ele tem 3 opções. Ele ou deve oferecer a denúncia, ou ele deve devolver os autos para novas diligências, ou ele deve requerer o arquivamento. Ele simplesmente não fez nada, ficou inerte. Paradão, paradão, paradão. Eu sempre boto paradão, 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 que aí você não esquece. Na hora que você precisa lembrar, você lembra da minha voz falando paradão, paradão, paradão. Então ele ficou paradão, inerte. Então, o que acontece agora? A lei te autoriza a, dentro do prazo de preclusão, porque aqui não é prazo decadencial, é outra diferença, aqui é um prazo de preclusão, de 6 meses, então ele tem um prazo de 6 meses, contados de onde, Pro? Contados da inércia do Ministério Público, contados de quando o Ministério Público ficou inerte. Então, para que a vítima, para que Tício ali, né, nesse caso, que sofreu o crime de furto, ele possa contratar um advogado e entrar com uma ação penal privada, chamada de ação penal privada subsidiária da pública, através de uma queixa-crime subsidiária. Entenderam agora? Ficou mais fácil? Então, ele pode, a vítima, ele não vai cruzar os braços. Agora é uma faculdade, não é igual o MP, que o MP é obrigatório. O MP, ele tem a obrigação de entrar com a denúncia, de oferecer a denúncia. Enquanto, aqui na ação penal privada,
A vítima, ela é uma faculdade que ela tem. Ela oferece a queixa-crime se ela quiser. Ela vai contratar o advogado se ela quiser. Então, ela vai contratar o advogado e aí o advogado tem um prazo de 6 meses para poder entrar com aquela ação penal privada, chamada ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Então, é bem fácil. Se o Ministério Público ele recebe o inquérito lá, já concluso, e deixa ultrapassar o prazo sem nada fazer, ou seja, sem nem oferecer denúncia, sem nem pedir diligências, nem pede arquivamento, ele se torna inerte. Se ele fica inerte, ele fica paradão, paradão, paradão. Então, o que acontece? Ele vai... Agora, se o Ministério Público nada fez no prazo que ele tem para oferecer a denúncia, que prazo? Lembra lá, prazo do artigo 46. A vítima, então, tem um prazo de 6 meses para entrar através do seu advogado com uma queixa-crime subsidiária da pública. E aí ele vai fazer o quê? Abrir a ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Então é bem fácil, a vítima aqui ela tem uma faculdade e não tem a obrigação de processar. Perceba, se ela não faz nesse prazo, ela perde o direito de processar. Diferente da personalíssima, diferente da ação penal privada propriamente dita, que extingue a punibilidade do querelado pela inércia da vítima. Perceba, na ação penal privada personalíssima e na ação penal privada propriamente dita, as duas, se a vítima perder esse prazo para oferecer a queixa-crime, ocorre a decadência, extingue a punibilidade do querelado, ok? Aqui não. Aqui, na ação penal privada subsidiária da pública, ela também tem um prazo de 6 meses, contados da inércia do Ministério Público. Porém, esse prazo é um prazo de preclusão, ou seja, se ela perder o prazo, ela perde o direito de processar, ok? Então, essa é a diferença que a gente tem entre as 3 espécies de ação penal privada. E foi por isso que, no início da aula, eu disse a vocês que a ação penal privada, propriamente dita, aquela primeira que a gente falou aqui, foi por isso que eu disse que essa ação penal privada, propriamente dita, eu disse a vocês que ela é um conceito por exclusão. Por quê? Porque você olhou a situação, não é uma ação penal privada personalíssima, não é uma ação penal privada subsidiária da pública, não é nenhuma nem outra, ela é o quê? Ação penal privada propriamente dita. É por isso que a regra é essa, porque a personalíssima só tem um crime, que é personalíssima. E a ação penal privada subsidiária da pública é só quando o Ministério Público fica inerte, percebeu? Então, se não é nenhuma nem outra, ela é o quê? Ação penal privada propriamente dita, também chamada de ação penal privada exclusivamente privada. Meu irmão, minha irmã, com isso, finalizamos aqui a aula de ação penal, trazendo pontos mais importantes sobre cada uma delas. E aí, eu quero agradecer a vocês por estarem comigo até agora. Eu fico tão feliz de tê-los aqui comigo, de tê-los comigo no Instagram, de tê-los comigo sempre, né, me acompanhando, no Telegram. A galera sempre tem acompanhado. E olha, vai vir muita surpresa para vocês por aí. Aguardem. Se vocês estiverem me seguindo lá no meu Instagram, Prof. Isabela Leal, vocês não perdem por esperar as surpresas que vão vir para vocês aí. Principalmente para a galera que é amante do direito penal, que é amante do processo penal. Estou preparando coisas bacanas para vocês. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, não deixem aí de acessem meu Instagram, se inscrevam no meu canal do YouTube, que eu estou subindo muita coisa bacana para vocês, tanto no âmbito da advocacia criminal, quanto no âmbito das aulas de direito penal, de processo penal. A gente vai ter muita coisa bacana, vou começar a fazer aulas ao vivo também pelo meu canal, tá bom? E outra coisa, e não deixem de acompanhar o Telegram. Vá lá para o Telegram, a Bela e a Fera. Eu vou botar o link para vocês lá no meu Instagram. Acompanhem. Vou botar o link para vocês também embaixo das aulas do YouTube, para que vocês tenham o link do Telegram lá também para vocês pegarem, tá bom? Essa aula eu vou subir para o meu canal do YouTube, vai ficar lá também para quem quiser assistir novamente, quem quiser tirar dúvidas, tá lá expresso para vocês. O meu intuito é trazer para vocês, facilitar a vida
vida de vocês aqui, ensinando o que vocês precisam e sempre tentando fazer com que vocês entendam da melhor forma, da forma mais fácil que vocês puderem, tá bom? Beleza. E como é de costume, eu sempre termino com uma mensagem de paz, com uma mensagem de fé, com uma mensagem de ânimo, e não seria diferente. Eu não teria como não terminar com vocês numa mensagem de ânimo, uma mensagem de fé. E a mensagem de hoje é: Deus sabe de tudo. Eu sempre, não importa qual seja o seu Deus, não importa qual seja ele sabe de tudo. Sabe essa dor que às vezes você sente? Sabe que às vezes nem você consegue explicar por que você está sentindo, por que você está sofrendo? Que tristeza é essa que acha que ninguém é capaz de entender? Sabe esse momento difícil que às vezes a gente está vivendo e acha que ninguém enxerga? Deus vê, Deus sabe tudo. Ele conhece todas as dores do mundo, ele carrega essa dor com você. Ele está dentro do seu coração. Acredite, mas Deus, ele não coloca no caminho de ninguém um obstáculo maior do que uma pessoa é capaz de ultrapassar. Se a sua cruz lhe parece pesada, respire fundo. Olha, respira, retome as forças e siga. Você vai ver que você vai conseguir levar até onde for preciso. E na hora certa, você vai se livrar dela. Deus é misericordioso. E se a gente passa por dificuldade na vida, é para a gente crescer, é para a gente evoluir, é para a gente aprender com as experiências ruins, que muitas vezes parece ruim no primeiro momento, mas que você vai ver que no segundo momento, quando você passou, quando você ultrapassou, você vai ver que foi necessário. Então, geralmente é para você crescer, para você se tornar a pessoa mais sábia, para você tirar algum aprendizado daquilo. Gente, eu sempre costumo dizer que nada é por acaso. Então, confie a sua vida a Deus, seja qual for ele, o seu Deus, e segue em frente. Vai em busca de acordo com a vontade dele, de acordo com o tempo dele, de acordo com o momento dele. Busque serenidade e logo você vai entender o porquê que você muitas vezes passou por diversas tempestades sem entender por que você passou por ela. Porque tudo tem um porquê. Ânimo, força. Eu sempre digo, quando a gente está para conseguir uma coisa boa na nossa vida, não sei se vocês já perceberam isso, todas as vezes que você está para conseguir uma coisa boa, perceba, gente, sempre vem uma tempestade antes. Eu, pelo menos comigo, sempre foi assim. Toda vez que eu passo por uma tempestade, todo mundo passa. Que eu passo por uma coisa que eu acho que tudo está dando errado, que tudo está aquele problema, eu vejo que aí logo depois vem aquela bonança. Às vezes a tempestade demora, às vezes é rápida, às vezes demora bastante, eu fico sem entender, aí às vezes a gente chora, é normal, a gente às vezes se desespera, mas não pode. A gente sabe, a gente tem que botar na cabeça, toda tempestade vem para a gente tirar e colher dela alguma coisa que a gente precisaria aprender dela. E todas as vezes que eu passei por tempestade, ou melhor, todas as vezes que foi para eu alcançar alguma coisa muito gloriosa, eu passei por turbulências imensas. Para eu conseguir alcançar uma vitória, gente, vocês não têm noção, foram várias turbulências. E aí, logo depois, eu alcançava. Então, pensa dessa forma. Se inspire nisso que eu estou dizendo para vocês. Se está vindo isso aí, se está vindo uma tempestade, se está vindo uma turbulência, confia, continua trabalhando, continua seguindo, firme, forte, seguindo os seus passos, seguindo no caminho que você julga que é certo, que é aquele caminho que você está inteiro, sem deixar ali te ferir. Pode ter certeza, na hora certa, tua vitória vem. Na hora certa, você vai entender o porquê você precisou passar por toda essa turbulência para chegar onde você chegou. Creia, acredite e não desista. Lembre-se, se você quer, você pode, você consegue. Tudo na nossa vida só depende de cada um de vocês. Se você quer, você pode, você consegue. É uma das frases que eu uso na minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Todo dia de manhã e todo dia de noite. Se olhe no espelho, bate no peito, firma, lembra aquilo, pensa naquilo que você tanto quer. Bate no peito e diz: eu quero, eu posso e eu consigo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Tome posse, como diz o professor Rafael Barreto, tome posse aí da tua graça, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então não esquece dessa frase. Se você quer, você pode, você consegue. Tá bom? Hoje eu vou estar fazendo uma live às 20 horas, falando sobre os reflexos do direito penal
nessa época do Covid, como é que a gente está atuando no âmbito da advocacia criminal. Fiquem aí convidados, se vocês quiserem, lá pelo meu Instagram, Prof. Isabela Leal. Vocês vão, na hora que eu entrar ao vivo, a galera que está me seguindo vai ser convidada. Fica aí o convite para vocês, às 20 horas. Vai ser eu e a advogada Manuela, que é muito bacana, a doutora Manuela, que faz um trabalho lindo também na advocacia criminal, e eu fico aguardando vocês. E vai seguindo lá para vocês verem outras situações. Sexta que vem, encontro marcado, convida os amigos, convida e estaremos aqui novamente. Na semana que vem, segunda ou terça-feira, eu vou soltar para vocês lá no Instagram qual vai ser o próximo tema. Se vocês quiserem sugerir os próximos temas, podem ir lá no meu Instagram, na mensagem, e bota, prof, fala sobre tal coisa. O tema que ganhar, eu venho aqui e trago para vocês na sexta-feira. Na terça-feira, eu vou dizer qual foi o tema que ganhou, mais pedido, e eu trago para vocês, para a gente poder fazer mais uma aula sexta que vem, aqui no canal do YouTube, do Portal F3. Tá bom? Beijo no coração. E ó, vamos fechar juntos? Contando até 3. Eu vou contar até 3. Todo mundo, vocês daí e eu daqui, batendo no peito e gritando bem alto. Eu quero, eu posso, eu consigo, ok? 1, 2, 3. Para fechar com chave de ouro. Bate no peito. Eu quero, eu posso, eu consigo. Beijo no coração. Até sexta que vem. Até a próxima aula.